Bom, vamos à palavra. Deus falou comigo é o seguinte: 2025 é o nosso Golias, mas Ele vai nos ungir para ser o Davi do Senhor. Quem crê, né? Quem acha 2025 um ano desafiador? Quem acha? Um ano desafiador. Levanta as mãos. Levanta as mãos. Fala: 2025 se apresenta diante de mim como um grande desafio. Meus sonhos, meus propósitos são maiores do que a minha força, do que os meus recursos. Mas eu declaro, eu vou enfrentar esta batalha e eu vou vencer em nome de Jesus. Então 2025 é o nosso Golias, que tentou nos intimidar desde o dia 31. O marketing do inimigo é muito forte, é ou não é? O marketing do inimigo, ele tenta toda hora intimidar seus sonhos, teus projetos, tua fé, tua esperança, tua expectativa. Ele tenta intimidar, mas ainda bem que nós passamos o ano na casa de Deus, nós estamos aos domingos na casa de Deus, fizemos a consagração das primícias e de fé em fé, semana após semana, nós vamos vencendo, amém? Quem tem um Golias, um gigante para vencer, amém? Deus vai te ungir, você vai vencer esse gigante. Uma promoção, uma porta na área sentimental, uma reconciliação, uma restauração, na saúde, uma cura, amém? Então, o ano 2025 vai ser o ano que Deus vai revelar o propósito que Ele tem para a nossa vida e vai nos usar neste propósito maravilhoso em nome de Jesus. Então eu quero aprender com Davi, como Davi venceu Golias. Vamos usar a estratégia de Davi, vamos ter a atitude de Davi, vamos ter a fé que Davi teve para vencer esse Golias que chama 2025. Talvez tenha alguém na sua família que está cativo, aprisionado, afastou da igreja. Você também vai vencer esse gigante. Quem crê que você e a sua casa vai servir ao Senhor na fonte da vida? Levanta as mãos, fala: todo gigante que tentou afrontar a minha casa, eu vencerei. Este ano será o ano de realizar o propósito de Deus, também como família, em nome de Jesus. Então, meu irmão, a palavra diz, capítulo 17, a partir do verso 1 até o verso 11, Saul, ele se mostrou com toda a sua força, com todo o seu poder de intimidação, para Golias, né? Golias com toda a sua força, todo o seu poder de intimidação, um gigante, um guerreiro, sua lança, sua espada, seu escudo, era um guerreiro muito temível, era algo que intimidava, que amedrontava, e ele ficou 40 dias afrontando Saul, afrontando o exército de Israel, desprezando. É isso que o diabo faz. Ele tenta desprezar a nossa fé, ele tenta destruir a nossa esperança, é ou não é? Você pega a cartela, você fala: eu vou crer no que o bispo falou, que a minha igreja está ensinando, eu vou escrever aqui, vou passar lá na academia, vou passar lá na promoção, vou passar na seleção do concurso, vou restaurar, vou ver Deus libertando a minha casa. Aí vem Satanás e ele tenta mostrar todas as dificuldades e tenta destruir a sua fé e a sua esperança. É assim ou não é? É assim que ele vem intimidando, ele vem tentando tomar a nossa mente, tomar as nossas emoções. Saul venceu a batalha antes de lutar. Ele neutralizou, desculpa, estou trocando o nome. Golias venceu a batalha antes de lutar.
Ele intimidou todos os valentes de Israel. Ele intimidou Saul, demonstrando o seu poder, a sua grandeza, o seu desprezo pelos soldados de Israel, pelos capitães, pelo rei de Israel. Ele amaldiçoou desde Israel. Meu irmão, nós não podemos deixar o diabo entrar na nossa mente nem na nossa emoção. Quem não vai deixar o diabo entrar na sua mente, na sua emoção? Não deixe. Não deixe ele dominar seus pensamentos. Às vezes ele vem de maneira sutil, né? Ele vem falando, outros não conseguiram, por que você vai conseguir? Outros não alcançaram, por que você vai alcançar? Ah, você está fazendo isso, para quê? Você está jejuando, você está orando, você está renovando o seu propósito, você está fidelizando na igreja aos domingos, você está entrando mais em envolvimento na obra de Deus. Ele começa a levantar, a questionar sua fé, seu ânimo. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que funciona, mais do que muito crente. Os próprios evangelhos, a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo, se eu não me engano, ele fala, o inimigo também crê. Ele crê e ele sabe o poder da oração. Ele sabe o poder da igreja reunida em nome de Jesus. Ele sabe o poder do evangelismo. Então ele tenta destruir a credibilidade da fé, das armas espirituais que Deus nos deu, dos propósitos que nós fazemos. Quem iniciou um ano com o propósito de buscar a Deus, uma nova intensidade espiritual, uma nova atitude com Deus, na obra de Deus, um novo compromisso. Quem começou esse ano? Levanta as mãos, fala: 2025 será o ano da minha consagração para realizar o propósito de Deus. Tudo aquilo que me embaraçou em anos anteriores, eu vou quebrar esses limites este ano e vou viver um tempo novo na minha fé, em nome de Jesus. Então, a primeira estratégia de Saul é intimidar. E a palavra diz, versículo 11, 1 Samuel 17, 11: ao ouvir as palavras dos filisteus, do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Põe a mão no seu coração, fala: não se espante, não se assuste. Fala: aquietai-vos, porque o Senhor é Deus. Põe a mão no seu coração, fala: não se apavore, o Senhor é Deus. Quem crê que o Senhor é Deus? Amém? Parece que quanto mais o tempo passa, mais prudente você fica. Mas nós não podemos deixar a prudência transformar em medo. Quem já acordou de madrugada, depois de planejar tudo, fazer, às vezes você fez uma compra, trocou um carro, ou financiou um imóvel, ou então você entrou num projeto de seleção, um desafio para o seu crescimento profissional, e você entrou com fé e tal, e depois à noite você acorda e fala: e agora? Vem aquele temor e insegurança. Quem é que é humano e já passou por isso? Levanta a mão. Aí você pega a palavra, meu. Você não vai deixar o inimigo te paralisar. A hora que vem temor, a hora que vem insegurança, a hora que vem pânico. O que é pânico? Pânico, você fica inerte diante de uma situação. Você fala assim: não, primeiro eu vou enfrentar a crise, depois eu vou viver o pânico. Amém? Você vai enfrentar a crise. Então, quem vai vencer os temores em 2025? Não vai deixar pânico, não vai deixar medo te paralisar. Você vai enfrentar o seu gigante. Quem vai enfrentar o seu gigante? Você vai enfrentar o seu gigante, aquilo que te paralisa, que te impede de aquilo que você quer fazer para agradar a Deus, mas algo está te prendendo. Você vai fazer, e vai ser esse mês em nome de Jesus.
Amém? Aquele passo de fé que você tem que dar, mas está atônito, está apavorado, meu irmão, você vai dar. Ousadia debaixo de obediência é fé, não é aventura, não é, como é que fala? Irresponsabilidade. Quando você tem cobertura espiritual, confere com a sua liderança, e você está coberto por oração, e você dá um passo de ousadia debaixo de obediência, o mar vai abrir em nome de Jesus. As fortalezas vão cair em nome de Jesus. Então, primeira coisa, eles ficaram paralisados, e Davi encontrou aquela situação, versículo 12, Davi, filho de Jessé, o Efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos, já era idoso na época de Saul. 3 filhos mais velhos, Jessé tinha ido para a guerra com Saul, Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Se não me engano, Davi era o 7º. Davi era o caçula, os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Oh, meu irmão, e aí ele descreve 40 dias Saul afrontando, Golias afrontando, Golias intimidando, e por conveniência de Deus, fala comigo, é providência, fala, é providência de Deus que vai me encontrar em 2025. Quem crê na providência de Deus? A providência de Deus vai te levar a estar diante do seu desafio, e você vai ter que escolher, você vai crer em Deus ou você vai recuar. Nós não somos daqueles que recuam. Quem não é daquele que recua? Deus vai te ungir, você vai superar dificuldades em 2025. Então, justamente num desses momentos que Davi foi cumprir uma missão, não era uma grande missão, era uma missão, vamos dizer assim, insignificante. Davi ficava cuidando das ovelhas do pai. Se fosse uma igreja, não era uma grande igreja. A palavra diz que o irmão dele falou: vai cuidar das poucas ovelhas do meu pai. Primeira coisa que a gente aprende com Davi: responsabilidade. Aquilo que Deus te deu para fazer, faça com responsabilidade. Deus te testa nas pequenas tarefas. Quem entende o que eu estou falando? Está cheio de princípios bíblicos. Ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Se você não é fiel nas pequenas tarefas, ninguém vai te convidar para fazer tarefas maiores. Mas se você se destaca nas pequenas tarefas, você sempre será convocado novamente. Quem entende o que eu estou falando? E a palavra diz que era costume, Davi ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Até que chegou um dia que Deus falou: ele está preparado. E quando ele chegou, ele viu o filisteu desacatando o Deus dele, desacatando o exército que ele tanto admirava, o exército de Israel, desacatando Saul, seu rei. E a palavra diz que o filisteu veio, olha, versículo 23, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro, o filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Por que eles fugiram? Porque estava tomado pelo pânico, pelo espanto, pelo pavor. Não guardaram a sua mente, não guardaram o seu coração. Você vai guardar a sua mente e o seu coração em 2025. Quem vai guardar? Levanta mais uma vez. Fala: em nome de Jesus, tudo aquilo que me paralisou em 2024, em anos anteriores,
eu vou enfrentar, vou quebrar esse cativeiro e vou vencer esta luta em nome de Jesus. Então a palavra diz: todos fugiram. Fugiram por quê? Porque estava dominado pelo medo, pelo pânico. Mas qual foi a atitude de Davi? Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Lhe dará sua filha em casamento, e isentará impostos em Israel da família do seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Sentiu força aí, irmão? Quem sentiu força? Todos estavam falando da espada do gigante, do tamanho do gigante, da armadura do gigante, da grandeza dele. Davi falou: a recompensa qual é mesmo? Qual vai ser a recompensa? Quem vai tirar essa afronta? Esse filisteu aí, esse bandido que está desonrando o nome do Senhor Israel. Meu irmão, Davi colocou Deus em primeiro lugar. Quem vai colocar Deus em primeiro lugar? Não é pela sua vaidade, não é para exaltar o seu nome. Davi não venceu Golias para ser herói de Israel. Davi não venceu Golias para ser rei de Israel. Isso foi consequência. Davi não venceu Golias, se fosse hoje, para pôr lá na rede social a cabeça de Golias, a espada de Golias, e ter milhões de seguidores, né? Não, Davi venceu Golias porque o nome de Deus estava sendo afrontado. Sabe o que vai te dar força para vencer? Seu compromisso com Deus, sua aliança com Deus, sua gratidão a Deus. Quem entende o que eu estou falando? Deus tirou você lá de trás da malhada, Deus te valorizou como pessoa, Deus está curando o coração machucado, ferido. Deus está falando com você na intimidade sua de oração. Quando você abre a palavra, você sente o poder, você sente a presença, você sente o amor, você sente gratidão, porque se não fosse Ele, aonde eu e você estaríamos? O que move uma pessoa e o que levanta uma pessoa no reino de Deus não é o desejo de sobressair, é o desejo de honrar o Senhor, é o desejo de cuidar da igreja, é o desejo de abençoar o povo de Deus. Uma atitude de Davi que e isso permaneceu, irmão. Saul perdeu isso quando ele se tornou rei, quando ele se tornou poderoso. Ele começou a construir um monumento para ele perdeu o compromisso com Deus. Por isso que ele perdeu a coragem, a ousadia e a força. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque ele estava olhando para si, ele não estava olhando para Israel e para Deus. E por isso que Deus rejeitou Saul e achou Davi. Quem quer ser um Davi para derrubar os Golias que querem te intimidar em 2025? Para glorificar e exaltar o nome de Deus, para engrandecer o nome do Senhor através das vitórias que Ele vai te dar. Então Davi, ele não olhou o gigante, ele olhou o que? A circunstância. Ele olhou que Israel estava sendo afrontado, que Deus estava sendo afrontado, e ele falou: este gigante, o que vai acontecer com quem matar esse gigante? Repetiram a Davi que havia comentado, e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Meu irmão, veja a recompensa. Você só tem força para o sacrifício, para o esforço, se você vê a recompensa. Quem vai ver a recompensa? Levanta as mãos e fala: 2025, cada batalha que eu vencer, Deus vai liberar recompensas que vão preencher o meu coração,
que vão abençoar a minha família, que vai abençoar a minha igreja e a minha nação. Quem pode aplaudir o Senhor? Ele falou, eu vou. Quando Eliabe, irmão mais velho, verso 28, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Meu irmão, a consagração irrita. Às vezes o irmão que não está tão consagrado, ele fica chateado. Por que você está inventando de orar? Por que você está inventando desse projeto aí? Por que você está inventando esse trem de uma oferta especial? Por que você quer ficar na zona de conforto? Ficar na zona de conforto é retroceder, é perder aquilo que Deus já te deu. Abraão continuou peregrinando na terra de promessa. Ló pegou o que ele recebeu quando ele estava debaixo da unção de Abraão e foi para a zona de conforto. Foi ficar quietinho lá em Sodoma e Gomorra. Não se preocupou em evangelizar. Não se preocupou em realizar a obra de Deus. Meu irmão, a igreja é a embaixada do reino de Deus na terra. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. É isso que o apóstolo João fala, o mundo jaz no maligno. Mas Deus colocou a igreja nesse mundo para ser uma cidade edificada sobre o monte, para ser sal, para ser luz. Eu e você temos que dedicar, temos que esforçar, temos que amar a igreja, temos que envolver a nossa família na igreja, temos que pegar os nossos bens, nossos talentos, nossa influência e junto com a igreja mover em favor do reino de Deus. Vai ter retaliação, vai ter ataque, vai ter intimidação, mas se você coloca tudo que Deus te deu para o reino dele, você fala, eu corro risco de perder, mas eu vou te dizer, você não vai perder, Deus vai te dar mais. Quem crê que Deus vai te dar mais? Foi assim que Davi se projetou, foi assim que Davi se tornou rei, foi assim que Davi levou Israel a ser uma grande nação enquanto ele governava Israel. Vitória atrás de vitória. Por quê? Porque ele tinha essa atitude. Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, o projeto de Deus. Não vou medir esforço, não vou guardar a minha vida, guardar os meus talentos, eu vou me expor debaixo de autoridade, com sabedoria, mas vou servir a Deus de todo o meu coração. E sabe o que você vai ver? Você vai viver milagres. Quem vai viver milagres em 2025? Você vai vencer Golias, você vai ver Deus te levando a posições que você nunca imaginou. Sua família vai ver Deus na sua vida. Seus colegas que muitas vezes se desprezaram vão ver Deus na sua vida. O seu próprio coração e a sua vida, você vai reconhecer que Deus é com você. A experiência vai te renovar e te fortalecer para batalhas maiores em nome de Jesus. Então disse Davi a Eliabe, verso 29, que fiz agora? Será que não posso nem conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. Mas os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Irmão, Saul, ele saiu de trás das malhadas. Ele sabia o que era a manifestação de Deus na vida de uma pessoa, porque ele viveu isso. E ele falou, esse jovem tem algo diferente. Começaram a falar, aquele Davi não está com medo, aquele Davi está falando que pode vencer Golias, aquele Davi, ele está com um espírito diferente. Quem quer ser um líder espiritual na sua casa? Quem quer ser um líder espiritual
nessa geração. Quem crê que a fonte da vida tem um papel de destaque para trazer o reino de Deus nessa geração, levanta as mãos e fala: Senhor Deus, usa a minha vida, usa os meus talentos. Eu não colocarei limites para o Senhor usar a minha vida, as minhas palavras e as minhas atitudes possam chegar diante daqueles que serão tocados por estas palavras em nome de Jesus. A presença de Deus, ela é diferente, irmão. É diferente. Eu não canso de falar, a serva de Naamã, uma garotinha pré-adolescente talvez, prisioneira de guerra, serviçal na casa dele, escrava, para dizer assim, mas as palavras dela chegaram aos ouvidos de Naamã. Sabe por quê? Tinha brilho nos olhos, tinha fé, tinha convicção. 2025 você vai entender o propósito de Deus, teus olhos vão brilhar, tuas palavras serão palavras empoderadas, que vai fazer demônios tremer, que vai fortalecer irmãos abatidos, que vai te levar a posições mais altas em Deus, em nome de Jesus. Davi disse a Saul, verso 32, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. É muita coisa para aprender com Davi, né, irmão? Ele falou: eu vou lá e vou vencer ele, e eu vou debaixo da tua autoridade, eu vou representando o rei, vou representando o meu Deus e vou representando Israel. Eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Eu quero a sua bênção, Saul, para vencer esse gigante. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Saul estava certo, irmão. Quem concorda comigo? Saul estava certo. Ele falou: eu não posso deixar você lutar com ele, Davi. Você ainda é muito jovem. Você nem é um soldado. Você nem é um guerreiro. Aquele homem foi treinado. E aí Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai, de Jessé. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, eu dou-lhe golpes, eu livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba. Quem vai pegar a capetada pela juba e vai enforcar em nome de Jesus? Como é que chama aquele golpe de jiu-jitsu? Quem vai dar um mata-leão nesse leão? Fala, levanta as mãos, fala: eu declaro que esses demônios que querem me afrontar, serei como Davi, vou pegar eles pela juba e vou vencê-los em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Nas pequenas tarefas, Deus te treina para as grandes batalhas. Amém? Eu creio que Deus tem muito mais para a fonte da vida. Tem muita gente que está sentada aqui que vai romper muito mais espiritualmente. Quem crê nisso? Brasília, nós temos muita cidade, não vamos ter muito tempo em Brasília. Quem crê nisso? Em nome de Jesus. Levanta as mãos e fala: Senhor Deus, usa a minha vida no chamado que o Senhor tem para mim, para esta grande obra que é a fonte da vida em Brasília. Quem recebe diz amém.